dia, pessoal. Bom, vim falar com vocês aqui do assunto muito sério mesmo. Na semana passada, em São Paulo, eu recebi a notícia que um amigo meu, muito amigo meu, quase um irmão de coração, médico, um guri lindo por dentro e por fora, um rapaz amoroso, bondoso, todas as pessoas que o cercam, não tem como não admirá-lo, um médico lá de BH. Ele tem uma doença, um problema muito sério de saúde e ironias do destino, o pai dele mesmo sendo um dos mais brilhantes médicos que eu conheço, é uma doença com muito difícil manejo. Então ele já sofreu diversos problemas de saúde, geralmente relacionados a problemas cardiovasculares, né, do coração principalmente, tendo já passado por poucas e boas aí, com diversas internações, tal, enfim, passou perto da morte durante por muitos períodos. Na semana passada ele teve outra complicação, teve um choque cardiogênico, quase foi a óbito também, e um garoto de 30 e poucos anos, 30 e tantos anos, foi informado de que ele deveria, então, já que o coração está muito lesado, entrar na fila dos transplantes cardíacos. Bom, eu rapidamente eu fui dar uma pesquisada, dar uma olhada. Começa a história dos transplantes e é um assunto muito sério e não posso dizer que é de se indignar, mas é lamentável, é muito triste que tenhamos tanta dificuldade. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. O Brasil é o segundo país que mais faz transplante de rim do mundo. Legal, só atrás dos Estados Unidos. O Brasil é um dos países que mais tem médicos qualificados para realizar transplantes. A medicina do Brasil é muito boa. Os médicos no Brasil têm muita destreza, são muito habilidosos, tem um jogo de cintura. Isso é pouco, para quem mora fora do Brasil, sabe que é muito difícil de encontrar uma medicina de tanta qualidade fora do Brasil. Não estou falando de aparelhagem nem de tecnologia, tá? Olha só. Então, são mais de 30 mil pessoas esperando na fila para transplante. E a gente teve uma evolução, né? De 2010 para cá. Em 2010 eram 10 doadores a cada 1 milhão de pessoas, que isso é uma vergonha, sinceramente, desculpa, mas não consigo entender o motivo pelo qual a pessoa tem medo de, depois de já não ter mais vida, doar um órgão para um corpo que vai para o caixão, ou então vai ser cremado. No ano passado já foram 16 por milhão. 16 por milhão é muito pouco, gente. Vamos se mobilizar, vamos se conscientizar. E se fosse você, se fosse seu filho, se fosse sua filha, que necessitasse de um órgão, de um corpo que já não tem mais vida. E de janeiro, setembro desse ano, foi assim, 4 mil... Olha o absurdo aqui. De janeiro a setembro desse ano, o Brasil teve registro de 4.794 potenciais doadores. Pô, ajudaria, nós temos 30 mil em fila de espera que tiveram diagnóstico de morte cerebral. Morte cerebral, gente, vocês entendem uma coisa, morte cerebral é morte, não tem recuperação. Então, não tem por que ter medo. Quando for atestado, né? Eu sou médico, eu já fiz residência de cirurgia, lá a gente tinha que, a especialização de cirurgia, a gente tinha que comunicar muitas vezes os óbitos, né, para os familiares. O diagnosticado, a morte cerebral, não tem volta, é morte, né? Não está mais funcionando, é um corpo que funciona sem mais o comando do cérebro. Tá? 4.794 potenciais doadores, gente, olha aqui, que tiveram diagnóstico de morte cerebral. Mas em metade dos casos, quase metade, a família disse não à doação. Cara, coloque você, familiar, se coloque no lugar de alguém que está precisando de um órgão para ficar vivo. Será que vocês também aceitariam um não nesse momento? Não é aceitar, né? Mas vocês conseguiriam digerir um não? Não, prefiro que vá para o caixão com esse órgão que ainda poderia salvar outras vidas. Olha que bonito, né? Nós temos uma chance, então, eu estava pensando através do caso do meu amigo, nós temos uma grande chance, gente.
Olha que bonito isso, um outro ponto de vista. Eu tenho a felicidade de trabalhar com medicina e já trabalhei salvando vidas. Hoje em dia, eu salvo vidas de uma forma diferente. Não é no momento que os pacientes estão, que as pessoas estão com risco de morte. E há uma coisa muito interessante que meu pai até me ensinou, meu pai também é cirurgião, que é triste de ver que, às vezes, aquela pessoa que salvou a sua vida num pronto-socorro, numa emergência, numa ambulância, numa cirurgia grave, essa pessoa geralmente, e é muito comum, né, o paciente que sai ali, ele não gostaria de estar ali, ele sai sem nem saber o nome da pessoa que salvou, né? Sem nem... Não que esteja fazendo algo a mais essa pessoa que está salvando, porque é o trabalho dela, mas muitas vezes as pessoas não querem nem saber o nome, né? E pelo menos assim para agradecer, né? Pra dizer um obrigado. E meu pai me contava isso, que era muito frustrante no momento que ele passou a fazer cirurgia plástica, o grau de agradecimento dos pacientes por uma coisa tão superficial, né? Como a cirurgia plástica, superficial no plano cirúrgico mesmo, né? E tão mais simples, o agradecimento tão maior do que algo tão mais importante, né? Assim, para a vida da pessoa, que seria salvar a vida da pessoa. E quem salva a vida de uma pessoa, eu já tive a grata satisfação de muitas vezes participar disso, não tem uma recompensa maior, sabe? De chegar, deitar meu irmão, um cirurgião, também já passou muitas vezes por isso. E eu acho que a força de todos vocês, não só para ele, né? Mas para tanta gente que necessita, mas que a gente possa compartilhar essa mensagem, sabe? Que vocês possam pensar um pouquinho nessa oportunidade que a gente tem de, depois de estar lá em cima, olhar para baixo e falar assim, puta, estou salvando uma vida. A parte minha fica nessa pessoa, né? Fica na Terra fazendo bem. Eu tenho a oportunidade de ficar mais tempo na Terra sem estar lá, fazendo bem, né? Salvando vidas. Então, que vocês possam compartilhar essa mensagem, pensar na vida de vocês, pensar se vocês são realmente doadores ou não, conversar com as pessoas sobre isso, porque tem muito mito sobre isso. E é muito egoísmo, eu vou ser um pouco duro, mas é muito egoísmo pensar de outra forma, sinceramente. Tá bom?